9 meses. Sim, 9 meses pra eu voltar com essa série. Daí vocês me perguntam, né? Por que, Casa do Lixo? Por que você ficou 9 meses sem fazer vídeo de tudo sobre? Eu não sei. Olá meus amigos, eu sou o Kazulishi e o vídeo de hoje é mais um vídeo dessa série em que eu falo tudo sobre os personagens de Konosuba. Eu já fiz vídeo falando do Kazuma, da Megumin, da Darkness, até da Yun Yun, mas por algum motivo ainda não tinha feito um vídeo falando da nossa querida deusa dos banheiros. Mas hoje é o dia em que eu vou voltar com essa bagaça, então se preparem porque hoje é dia de você saber tudo sobre a deusa do culto de Axis, Aqua. Assim como todos vocês já sabem, a Aqua é uma das protagonistas de Konosuba. Ela é a deusa da Aqua e segundo o Kazuma possui uma beleza indescritível que nenhum humano poderia se igualar. Mas assim como todas as garotas desse anime, ao contrário da sua aparência lindíssima, a personalidade dela é bem problemática. Ela é alegre e despreocupada, e isso faz com que ela não pense muito antes de fazer as coisas. A Aqua também sempre age por capricho, que na maioria das vezes faz ela fazer cagadas em momentos sérios. Ela também adora ser bajulada, e por ser uma deusa, ela gosta de fazer boas ações, só que na maioria das vezes essas boas ações podem acabar virando mais um problema do que algo bom, como por exemplo quando ela vai purificar as termas de Arcanrete e transforma todas as águas termais em águas normais. Apesar de tudo, a Aqua tem seus pontos positivos, e um deles é a honestidade. A Aqua é tão honesta que ela é simplesmente horrível em contar mentiras. Quando ela mente, fica muito na cara que ela não tá falando a verdade. Apesar de todo mundo achar que a Aqua é burra que nem uma porta, isso não é verdade. A Aqua pode ser muito inteligente quando ela quer, e muitas vezes ela é quem explica pro Kazuma várias coisas daquele mundo e tal. Só que ela simplesmente não tem capacidade básica de usar esse conhecimento pra ser útil. Ela também não liga pros defeitos das outras pessoas e aceita todo mundo como são, assim, como a Darkness, por exemplo, que ela não liga que ela é uma masoquista. E também em vários momentos ela diz que o culto de Axis aceita todos, independente das ideias malucas que elas têm na cabeça. Bom, se o arquebispo do culto de Axis já disse que pegaria suave uma orc, quem dirá o quão doidos são os outros membros? Às vezes também parece que a Aqua não entende o quão forte ela é, porque ela faz coisas extremamente incríveis, como se não fosse nada. É sério, no volume 10 ela faz um piano desaparecer, e nem ela sabe onde é que foi parar esse negócio. Por ser uma deusa, ela naturalmente não suporta mortos-vivos, mas mesmo assim, ao longo da série, ela vai se acostumando a lidar com um pouco mais com eles. Um belo exemplo disso é a Whisky. Por mais que a Aqua fique enchendo o saco dela todo dia, ela ainda assim gosta bastante da Whisky. Algo que provavelmente todos vocês estão se perguntando é o que a Aqua fazia antes de ir pro mundo de Konosuba. E essa é uma pergunta muito boa, porque sinceramente eu também não sei. O autor ao longo da história nunca deu grandes detalhes sobre como funciona o mundo dos deuses lá, e nem como a Aqua se tornou uma deusa e coisas do gênero. Mas eu vou falar pra vocês tudo o que nós sabemos até agora. A Aqua, assim como todos os outros deuses ou divindades, tem poderes e status acima dos humanos. Em Konosuba, o poder de uma divindade corresponde ao seu número de seguidores ou ao fanatismo deles. A Aqua não tem muitos seguidores, mas os que ela tem são extremamente fanáticos, o que faz ela ser bastante poderosa. Só pra constar, quando uma divindade fica sem nenhum seguidor, ela simplesmente desaparece da existência, que é o que acontece com uma certa deusa aí, que eu não vou aprofundar muito porque é spoiler. Existem vários outros deuses que são mencionados na obra, como o deus da gula, que a Megumin diz que a Komeko é a reencarnação dele, e vários outros que não faz diferença eu mencionar aqui. Tudo que vocês precisam saber é que a própria Aqua diz que as únicas divindades que são reconhecidas oficialmente por todos no mundo de Konosuba são ela e a Ares. Poucas ideias pro resto. Mas beleza, né? Voltando ao passado da Aqua. A gente sabe só algumas coisas. A gente sabe que a Aqua é a deusa responsável pelo Japão e que antes de ir pro mundo de Konosuba, ela ficava só lendo mangás e comendo enquanto mandava a rapaziada pra vida após a morte. Sabemos também que o tempo passa de uma forma diferente do Japão pro mundo celestial. A Aqua disse, se for ver, ela não tem uma idade tão diferente do Kazuma, da perspectiva dela, já que no volume 5 ela mesma diz que um mês no Japão é mais ou menos 1 hora no paraíso. Eu não vou começar a fazer conta aqui, porque eu tenho certeza que vai dar um número absurdo, é só você pensar que é como se a Aqua estivesse numa sala do tempo. Bom, como vocês já sabem, o trabalho da Aqua era convencer o povo que morria no Japão a reencarnar no mundo de fantasia para derrotar o Rei Demônio. E ela fez isso por muito tempo mesmo, até aparecer um jovem garoto que morreu de susto pensando que ia ser atropelado por um trator. E bom, meus amigos, o resto vocês já sabem. A Aqua tem muitas habilidades por ser uma deusa, né? Como ela foi pro plano mortal na sua forma original, ela consegue usar todos os seus poderes. Obviamente eles não são tão fortes como eram no paraíso, mas ainda assim são mais fortes que o da Ares, por exemplo, que vem pro mundo mortal assumindo outro corpo. Como eu disse antes, o poder dos deuses vem dos seus seguidores, e como os seguidores da Aqua são completamente loucos, a gente pode dizer que a mana dela é infinita. Por causa da sua incrível aura divina, os mortos-vivos sempre são atraídos até ela. Além disso, ela consegue burlar o detector de mentiras,
porque o detector pega a intenção maldosa do usuário, e como ela solta muita aura divina, o detector não funciona contra ela. Ela também é uma sacerdotisa incrível e consegue acabar facilmente com mortos-vivos com seus feitiços sagrados. Mas por outro lado, esses feitiços não são tão eficazes contra criaturas normais, como os sapos, por exemplo. A Aqua também tem um cajado que funciona mais ou menos que nem o martelo do Thor. Ela pode chamar ele e o cajado vem na mão dela. E é bacana que quando ela vai mandar algum feitiço usando esse cajado, a flor que tá na ponta dele abre e isso deixa o feitiço mais forte ainda. Além disso, o Hagomoro dela é uma relíquia divina que pode aparecer e sumir quando ela quiser. E ele também infla que nem um balão, como aparece aí na abertura. Além disso, a Aqua tem uma quantidade enorme de habilidades, então eu vou citar só algumas delas aqui. A Aqua tem a habilidade de purificar qualquer tipo de líquido e transformar em água. Só que ela não consegue controlar isso, e é interessante porque uma dúvida na comunidade de Konosuba é se ela realmente tem sangue no corpo. Porque se ela purifica tudo que ela toca, faz sentido o sangue dela virar água? Mas a resposta mais convincente para essa pergunta é que sim, ela tem sangue. Até porque em vários momentos ela fica bêbada, e para ficar bêbado você precisa ter uma certa quantidade de álcool no sangue, né? Então ela deve ter sangue. A Aqua também é incrivelmente habilidosa, ela consegue pintar retratos sem querer, fazer robô gigante com caixa de leite e até fazer bonecos ultra realistas, como que ela fez da Megumin, que dá até pra remover a calcinha do brinquedo. Mas apesar de tudo isso, ela é bem preguiçosa e não quer ganhar dinheiro vendendo ou fazendo esse tipo de coisa. A Aqua também tem uma habilidade interessante de resistência mental. É simplesmente impossível você controlar a Aqua através da sua mente, e nem ler o futuro dela também. É dito que quando alguém tenta fazer alguma dessas coisas, a pessoa só consegue ver uma luz branca. Bom, agora vamos para as famosas curiosidades. Assim como muitos de vocês já sabem, a Aqua tem um pinto. Tá calma, não é bem assim. O pintinho da Aqua se chama Zeltman Kingsford, ou simplesmente Imperador Zel. Ela acredita piamente que esse pintinho é na verdade um dragão e que ele é muito poderoso. Mas uma curiosidade dentro da curiosidade é que antes da Aqua ter o Imperador Zel, ela já teve um tigre branco de estimação. E isso foi revelado em um conto que lançou junto com o Blu-ray do anime. Mas esse tigre não durou muito, porque a Aqua devolveu ele pra mãe, porque toda vez que ela pegava o bichinho no colo, ele mijava nela. Outra coisa interessante também é que é dito que criaturas associadas à água gostam muito de vinhos e bebidas alcoólicas. Tanto que quando vem um tufão em Axel, eles oferecem vinho pro espírito da água ir embora da cidade. Tá explicado porque que a água gosta tanto de vinho, assim, já é de família esse negócio. Outra curiosidade também é que o grampo que fica no cabelo dela tem o formato de uma molécula de água. E pra finalizar, vamos falar das dubladoras da Aqua. No Japão, quem dá a voz à nossa querida deusa da cachaça não é ninguém mais, ninguém menos que a Sora Mamiya, que dá a voz a Chizuru de Rent a Girlfriend, a Elizabeth de Nanatsu no Taizai e também a Nazuna de Call of the Night. Na dublagem brasileira, quem faz a Aqua é nossa querida Nathalie Pazetti, que faz também a Animalu, do canal da Animalu, e a Maki de Jujutsu Kaisen. Não é culpa minha! Se eu tiver que colocar a culpa em alguém, vou falar que foi culpa do Kazuma por falar que ninguém podia apertar! Você vai morrer se não fizer uma coisa idiota uma vez na sua vida! E pra quem gosta de dar parabéns pra personagem que nem existe, o aniversário da Aqua é no dia 1º de agosto. Parabéns aí, Aqua, pelo seu aniversário de 34.729 anos. Uhul! Mas é isso então, povo, esse foi o tudo sobre a Aqua. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí pra ajudar o canal e também pra mim saber que vocês estão gostando dos vídeos, né? Comentem também qual o próximo personagem que vocês querem ver em um tudo sobre e não se preocupem, porque eu não vou demorar mais tanto tempo assim pra postar um tudo sobre não, fiquem sussas. Mas enfim, obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Fui! Me dê, babá!